Olá, gente, boa tarde. Vamos hoje dar início ao estudo nas nossas lições referente ao trimestre de 2021, que dá início a este domingo. As lições bíblicas estão com um tema central neste trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lembrando que o propósito aqui não é definir nem falarmos ali exatamente sobre Atos 2, o que aconteceu ali, que é algo que vem sendo confundido entre muitas pessoas. Tem ali o dia de Pentecoste, que é um dia dado, um dia comemorado, já era comemorado já entre os judeus, e no dia de Pentecoste coincidiu exatamente com o dia que foi derramado o Espírito Santo do Senhor sobre os apóstolos que ali estavam reunidos, seguindo uma determinação do próprio Jesus. Quando ele subiu, que ele foi aos céus, ele falou que estaria indo, mas que enviaria um outro Consolador, e prometeu que todos, e pediu para que todos ficassem ali reunidos, que todos eles seriam revestidos do poder que viria do alto. E então, quando este dia chega, eles são revestidos com o poder de Cristo sobre as suas vidas, e ali eles passam a falar em várias outras línguas. Aquelas línguas ali, para vocês terem uma ideia, eu não vou poder passar agora porque senão vai ficar extenso. Depois eu vou montar um estudo sobre isso que foi pedido, um estudo sobre exatamente o que aconteceu ali em Atos 2, e vou estar postando. Não vai ser nesta aula, porque esta aula não diz a respeito disso. Porém, ali em Atos 2 vai descrever que eles, no versículo 2:17 diz: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos." Isso aqui já está lá no discurso de Pedro. E quando ocorre a descida do Espírito Santo, fala: "E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua." Essas aqui, quando a gente vai ler lá na construção da Torre de Babel, que as línguas foram difundidas, aqui tem relação com esse acontecimento lá da Torre de Babel, tá? Ali não está falando de batismo com o Espírito Santo. Tanto que as pessoas que falavam em outras línguas, elas ali passaram a reconhecer, porque as apóstolas, as pessoas que estavam ali, passaram a falar não só na língua que eles estavam habituados a falar, mas falaram também em outras línguas, as quais as pessoas que estavam próximas conseguiam entender no seu próprio idioma, tá? Isso aqui se refere ali. Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso, para poder nós não perdermos tempo com este assunto, neste tema que não é o propósito dessa lição. A primeira lição a gente vai estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu vou fazer como eu já estava fazendo nos demais trimestres, tá? Eu vou procurar postar a partir da semana que vem, no início da semana, para poder acompanhar, porque eu tenho outras coisas para fazer e eu acabo postando já em cima da hora, mas estão me cobrando. Eu vou passar a ver se eu coloco pelo menos na quarta-feira, a partir da próxima semana, essas videoaulas, tá? Continua aceitando as sugestões. Quem tiver as sugestões pode mandar, tá? Fico grata. Continue acompanhando, por mais que nem todos que estão acompanhando, visualizando, estão curtindo, mas isso não me interessa. O que interessa é que vocês estão vendo, e graças a Deus tem sido gratificante e tem ajudado muitas pessoas. E eu vou passar, esse é um subsídio mais voltado para aqueles que estarão ministrando as aulas, um recurso a mais. E para quem é aluno também, lembrando que não deixe de participar da EBD da sua igreja, tá? Participa, porque a EBD é um verdadeiro curso teológico. Se quer realmente aprender a palavra, é necessário que sentamos e tiramos um tempo para isso, porque a palavra é o alimento, para as nossas almas, é ela que nos mantém de pé, além da oração, que é algo que eu sempre falo aqui. A oração lhe dá intimidade com Deus, e a palavra lhe amadurece, lhe fortalece. Então não deixa de aprender a palavra, e não deixa de participar das escolas bíblicas de sua igreja. Se você não tem uma igreja, não congrega, tá? Convido você a estar participando conosco na minha congregação,
né, é ali na Pereira Pinto 16, aqui em Tomás Coelho, e as escolas, né, essas aulas são ministradas todos os domingos a partir das 14 horas. Então, das 14 até às 18 horas, aliás, às 16 horas, me perdoe, a partir das 16 horas, das 16 às 18 são 2 horas de aulas que nós temos, tá? E alguém perguntou se eu ministrava essas aulas. Sim, sou eu que ministro as aulas, tá? Então, se você quiser mais detalhes, conhecer mais detalhes, eu só passo na aula, que é só uma sobremesa. Então, a lição, né, de número 1 vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. O textual está em Efésios 4:30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E como que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Fazendo tudo aquilo que desagrada o Papai do céu, né? Me contaminando com as coisas carnais, me contaminando com as coisas que não são espirituais, tá? Principalmente para mim, né, para você que está servindo a Deus, e em algum momento você pensa, né, tem desejos de fazer algo que você sabe que é pecado, que vai desagradar a Deus, e mesmo tendo consciência disso, cede a esses desejos carnais, e isso acaba entristecendo o Espírito Santo e várias outras coisas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos, né? Pentecostais aqui é uma outra coisa também bastante discutida, que as pessoas distorcem muito, acham que ser pentecostal, nada contra faz isso, pelo amor de Deus, me compreenda em nome de Jesus Cristo, tá? Mas as pessoas acham que ser pentecostais é pular, é rodar, é sapatear no poder, é falar em línguas estranhas, e isso não é ser pentecostal, tá? O verdadeiro pentecostalismo acontece quando nós estamos voltados para Deus, voltados para adorar a Deus, voltados para buscar a Deus, quando nós constantemente temos uma vida de oração, quando nós constantemente buscamos, lemos a palavra, tá? Quando nós temos a vida voltada para o Senhor, evangelizar, alcançar pessoas, porque quando nós oramos, quando lemos a palavra de Deus, compreendemos que tem outras pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus, e através de nós que somos instrumentos para isso, para fazer a obra de Deus, nós alcançamos essas vidas. Mas nós só temos essa sabedoria quando nós oramos. Através da oração nós temos intimidade com Deus. Deus nos orienta, Deus nos dá estratégia para nós vencermos, para nós alcançarmos essas vidas. E através da palavra do Senhor nós vamos adquirir conhecimento e sabedoria para alcançar essas vidas. E isso serve também para dentro dos templos, para pessoas que estão dentro da igreja precisando de ajuda espiritual também, tá? Porque o que sustenta as pessoas, o que traz alimento para aquele que está começando, é a palavra de Deus, é o verdadeiro evangelho, não é a palavra da prosperidade, de cura, de libertação, não. É o evangelho que mostra transformação, que faça eu reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso me libertar deste pecado para que assim eu possa alcançar a salvação. Então este é o evangelho que Jesus pregou, né, enquanto ele estava ali na terra com os discípulos. É este evangelho que nós precisamos levar para as pessoas, tá? Então, este é o verdadeiro pentecostalismo. Então, quando é que eu estou avivado? Quando é que eu identifico um crente avivado? Quando é que eu identifico uma igreja avivada? É uma igreja que ora? Então, é uma igreja avivada. É uma igreja que busca, é uma igreja que lê a palavra, é uma igreja que está voltada para Cristo, é uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, é uma igreja que se preocupa com as almas, então é uma igreja avivada. Agora, se hoje é uma igreja que não ora, que não busca, tá? Que só vai aos cultos por ir, por pura obrigação, por puro protocolo, então essa igreja precisa de um avivamento, porque o negócio está feio, está sério, está estreito, e Jesus não opera em lugar dessa forma. Então, eu preciso me despertar para isso, tá? Quando nós falamos do Espírito Santo, né, na teologia sistemática, nós estudamos a doutrina da pessoa do Espírito Santo, que nós chamamos de pneumatologia, tá? Pneumatologia é a doutrina que nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Existem outros termos que é aplicado para o estudo do Espírito Santo. Além de pneumatologia, nós vamos ouvir também, ou já ouvirmos falar em algum momento, porém nessa lição não vai falar claramente este nome, mas vai ter referências a ele, que é o paracletologia, vem de paracleto, ou seja, aquele que está ao
ao lado, tá? É uma outra expressão que sempre a gente vai ver utilizando quando nós estudamos sobre a doutrina do Espírito Santo, tá? A primeira parte dessa lição vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, tá? Deixando claro, né, que uma outra coisa que nós devemos prestar atenção e ficar ligado, né, muitas pessoas estudam, né, quando passam a estudar o Espírito Santo, coloca como se tivessem graus para a colocação. Primeiro Deus, segundo Jesus, e a terceira pessoa seria o Espírito Santo. O que nós temos que compreender e que vai, né, fazer com que nós compreendamos durante essa lição, que as três pessoas é apenas uma. Essas pessoas, né, nós não podemos identificar ali como um triângulo, né, que é como nós aprendemos na teologia, porque são partes distintas. E na verdade essas três pessoas não são pessoas, né, separadas. Elas estão ali juntas, trabalhando juntas, né? Por isso que é um Deus uno, né? O Espírito Santo e a doutrina da Trindade, ou seja, o termo Trindade, nós não vamos encontrar ele na Bíblia, tá? Deixar isso bem claro. Mas na doutrina bíblica nós vamos encontrar essas pessoas que compõem a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá no livro de Deuteronômio 4, versículo 35, eu não vou também ler todas as referências, porque senão vai ficar bem grande o vídeo, mas vou ler apenas algumas delas. Deuteronômio 4, 35, quem quiser anote, tá? Eu vou ver depois se eu consigo deixar essas referências também lá como subsídio, para poder depois vocês anotarem. Mas Deuteronômio 4,35 diz o seguinte: a ti foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Ou seja, Deus é um só, porém a unidade divina, ela é composta pelas três pessoas, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo, certo? 1 Coríntios também, lá no capítulo 12, versículos 4 ao 6, vai nos mostrar essa verdade. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 6, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha a colocação, né? No versículo número 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Aqui está falando sobre as três pessoas nesse versículo, sobre as três pessoas da Trindade, e a gente vai ver que no versículo 4, primeiro vai se referir ao Espírito Santo, no versículo 5 vai se referir-se ao Senhor, e no versículo 6 vai referir-se a Deus. O versículo 5 que refere-se ao Senhor é Jesus. Então a gente vai ver a colocação, né? Primeiro o Espírito Santo, segundo Jesus e terceiro Deus. Ou seja, essa colocação aí que o Espírito Santo está em terceiro lugar, a gente tem que ter cuidado para não acabar sendo feito, acabarmos criando heresias, tá? Porque não existe esse degrau aí para colocação. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, eles cooperam unido e em um só propósito, que isso fica bem claro. Não existe nenhuma hierarquia, nenhuma superioridade, são as três pessoas da Trindade atuando em uma única pessoa. E algumas doutrinas falsas ou hereges a gente vai ver, né, eles distinguindo essas pessoas aí, prega a existência das três pessoas de forma distinta, como é o caso do treteísmo e outras doutrinas, tá? Que prega essas pessoas separadamente, porém os três são iguais, tanto em poder, tanto quanto em glória, quanto em majestade, que nós não esqueçamos disso. Porém, existem distinções entre as suas manifestações, entre os seus aspectos, entre as suas funções. Nós vamos ver essa distinção, sim. Lá em João 14,16, nós vamos ver lá uma das palavras que eu falei que é utilizada na teologia quando nós estudamos, paracletos, quando fala sobre o Consolador. Consolador ali vem do grego, que significa paracletos. 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador. Esse Consolador aqui no grego é paracletos, para que fique convosco para sempre. Ou seja, né, esse outro Consolador aqui, ou seja, da mesma espécie, da mesma essência, né, que o Senhor estava falando que enviaria
né, para que ficasse convosco. E esse Espírito Santo e essa pessoa que está conosco, que mora em mim, que mora em você, o que pelo menos deveria morar na minha vida e na sua vida, porque quando o Espírito Santo está na minha vida, quando o Espírito Santo está na sua vida, nós conseguimos, né, sentir, né, algo diferente. As pessoas conseguem ver que tem algo diferente. Quando o Espírito Santo está em nós, nossas vidas são transformadas, nós conseguimos superar, deixar a vida de pecado de lado, nós conseguimos deixar a natureza carnal, conseguimos deixar, né, a natureza carnal de lado e servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Os três, eles são iguais, né, tanto em poder, quanto em glória, quanto em majestade, né, que isso fica bem claro para nós. Mateus 28:19 diz assim, ó: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai mostrar essas três pessoas da Trindade atuando juntamente, né? A gente vê também uma outra coisa que nós usamos constantemente e nós levamos assim, né, sem nenhum sentido, na bênção apostólica também, né, que é hostilizado essas pessoas e nós a recebemos de qualquer forma, né, como se fosse algo tão insignificante. Bem, nós vimos aí a personalidade, né, e a divindade do Espírito Santo. Nessa primeira parte ainda vai falar sobre os atributos divinos, que são os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Esses atributos incomunicáveis, ao qual cita aí na terceira parte, no terceiro item da primeira lição, né, são os atributos incomunicáveis, são os atributos pertencentes ao próprio Deus, tá? À Trindade, como, por exemplo, a onipresença, a onisciência, a aciedade. Esses são os atributos pertencentes apenas a Ele. Esse ele não compartilha conosco. Então, os atributos incomunicáveis se trata disso. E os atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilha conosco. E quais seriam esses atributos comunicáveis? Exemplo: justiça, santidade, sabedoria. Esses são atributos aos quais o Senhor compartilha conosco, dentre outros, né? Eu não tenho como ficar falando de todos eles aqui neste momento, porque senão vamos estender bastante, mas na lição tem bastante referências que nós podemos identificar esses atributos e aprofundar mais. Mas eu acho que é importante nós sabermos aqui para aprendermos, diferenciarmos e entender a questão dos atributos incomunicáveis e comunicáveis, exatamente isso. Incomunicáveis são aqueles que pertencem apenas a Cristo, tá? E os atributos comunicáveis são aqueles que ele compartilha conosco, como eu já dei esses exemplos aí para nós, para que a gente possa conseguir identificar e saber essa diferença entre os incomunicáveis e os comunicáveis. Até a própria palavra comunicável já deixa claro, né? Comunicável é aquilo que se comunica, é aquilo que nós podemos ter, né? Como a Bíblia diz: sede santos como eu também sou santo. Então a santidade é um dos atributos comunicáveis, pertence a Cristo e também nós podemos ser santos. Lógico que não é nada comparado à santidade dele. Justiça, né? Deus é justo, nós também precisamos ser justos, é um atributo que ele comunica conosco, compartilha conosco, né? Sabedoria, se não tem, peça, né? Como Salomão pediu, é um atributo também comunicável que ele compartilha conosco. Agora, onipresença, a onisciência, a aciedade, esses são os atributos próprios de Cristo, próprio da Trindade, e esses não são compartilhados conosco, ok? E a segunda parte vai falar sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vai entrar uma palavrinha aí, talvez que não seja bastante conhecida ou que não tenhamos ainda ouvido falar sobre ela, que é a pericorese. A pericorese, para poder a gente entender por que o escritor está utilizando essa frase, inclusive eu gosto muito, né, do pastor Ezequias Soares, porque quando ele escreve é recheado de referências e nós precisamos disso, de base bíblica, para poder nós estudarmos, né? Às vezes nós escutamos tantas coisas e nós não procuramos textos bíblicos para comprovar aquilo que foi passado para a gente, para ver se realmente é uma doutrina bíblica, para ver se realmente é bíblico ou não, e deixamos passar. E com o tempo a gente descobre que é apenas heresia. E o pastor Ezequias, ele traz isso pra gente de bom nesta lição. É recheada de referências, só não aprende quem não quer, busca, você vai lá comprovar que 2 mais 2 são 4 e pronto, sem dúvida nenhuma. E pericorese é uma expressão usada, ela vem de 3 termos gregos. Vamos dividir a palavra para que a gente possa entender. Aí a primeira parte da palavra, peri, que vem de periferia, né? Ou seja, aquilo que está em volta,
tá? Segunda parte aí, o core, que vem de coreografia, ou seja, dança, movimento. E a terceira parte, que é o sufixo, ese, que quer dizer, né, algo que se move, expressa a ação. Ou seja, alguns teólogos vão traduzir isso como uma dança eterna, uma harmonia perfeita entre as três pessoas da Trindade. São três pessoas distintas, mas que se movimentam em sincronia. Por isso que eu falei core, né, vem de coreografia. Quando nós fazemos uma coreografia, uma dança, está todos os componentes ali em sintonia, todos fazendo o mesmo movimento, tudo ligado, né, naquela mesma projeto, naquela mesma dinâmica que foi passado ali durante o treinamento. Então todos agem em sincronia para que as pessoas possam entender a sua mensagem. Então pericorese, ela quer dizer exatamente isso, né? É uma dança, uma harmonia perfeita que há entre as três pessoas da Trindade, em que uma não se confunde com a outra. Três pessoas distintas, porém que estão ali juntinhas, trabalhando em perfeita harmonia. Isso que quer dizer esse termo pericorese, tá? Em Isaías 61 e no versículo 1, Isaías 61 e versículo 1, vai falar exatamente com o Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito Santo aparecer ali como a primeira pessoa da Trindade. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Né? Nesse versículo, né, vai estar distinto ali, vai estar representando uma pessoa da Trindade. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Efésios 4, versículos 4 a 6 também vai fazer essa referência. Mateus 3, versículo 13, 16 e 17. 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 13, 1 Pedro, do versículo 1 ao 2, vai representar ali a segunda pessoa, que aparecendo ali em Mateus, por exemplo, se não me engano, vai ser no momento do batismo. A gente vai ver a segunda pessoa atuando. Efésios 4, que eu falei antes, de 4 ao 6, vai mostrar a primeira pessoa da Trindade, como o Espírito Santo, vamos colocar assim, como se fosse o Espírito Santo ali a primeira pessoa, tá? Lembrando que não tem essa distinção, só estou passando as referências para que vocês possam ver que durante os textos bíblicos, essas pessoas vêm às vezes aparecendo no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Às vezes Deus vai representar no segundo ou no terceiro. O Espírito Santo vai estar com primeira, segunda ou terceira. Ou seja, não tem distinção entre eles. Por isso que eu estou passando essas referências. E ao exemplo da terceira pessoa ali aparecendo em terceiro lugar, Mateus 28 e 19, Atos 10 e 38, Romanos 8 e 9 e em Gálatas 6, 4 e 6. Romanos 8 e 9 diz assim, ó: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente vai ver aqui que Deus está aparecendo aqui, né, como terceira pessoa, ou seja, em terceiro lugar. Que essa distinção, eu passo essas referências para que a gente possa acabar com essa distinção. Primeira, segunda. Primeira é Deus, segunda pessoa seria Jesus, terceira pessoa seria o Espírito Santo. Isso não existe, tá? Gálatas 4 e versículo 6 diz assim, ó: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. A gente vai ver aí, ó, primeiro aparecendo Deus e segundo o Espírito. Olha só, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, como em primeiro lugar, o Espírito de seu Filho, né, em segundo aí o Espírito, que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mais filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Né? Nós vamos ver essas pessoas colocadas aí em diferentes posições, atuando em primeiro ou segundo ou em terceiro lugar, cada uma dessas pessoas. O Espírito Santo nas Escrituras, ela pode aparecer, né, como eu falei, em primeira, segunda ou terceira ou pessoa da Trindade. Isso aí não importa, ela vai estar atuando essas pessoas em diferentes formas, de diferentes formas também. Que a gente venha ter essa atenção de não colocar como terceira pessoa, porque apenas, vamos dizer assim, usar uma forma didática para tentar entender, mas não que seja bíblico, tá? Por isso nós devemos ter cuidado para não acabar colocando de forma herege, como nós temos uma seita, ou o unicismo, né? Eles estudam essas pessoas diferenciadas, de forma diferenciada, exatamente por colocar dessa forma. Depois dá uma pesquisadinha lá, uma lida sobre o unicismo, para que vocês possam entender, tá? Eu não posso ficar passando aqui porque o vídeo fica grande. E
A última parte da lição vai falar sobre o Espírito Santo. Ele age no mundo e no ser humano. A gente vai ver o Espírito Santo agindo no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana. O Espírito Santo, a gente tem que entender que ele é um ser pessoal. Ele possui intelecto, ele possui emoção, ele possui vontade, ele é inteligente, ele fala conforme Hebreus 3:7, ele intercede conforme Romanos 8:26, ele testifica como Romanos 15:26, nós vamos ver essa referência, ele nos ama, Romanos 15:30, ele nos guia, conforme está lá em João 16:13, ele pede em João 16:6, tem vontade, né? Em João 3:8 nós vamos ver isso. Ele julga também, Atos 15:28, Hebreus 10:29 diz que é possível nós insultarmos o Espírito Santo. Atos 8:39 mostra que ele faz milagre, e Isaías 63:10 diz que ele entristece também. Então que nós devemos ter cuidado com isso, né? Com o nosso agir, porque aquilo que nós fazemos podemos entristecer o Espírito Santo que está em nós, porque ele é um ser pessoal, né? Ele entristece, ele se alegra, ele guia, ele tem vontade própria, ele julga, ele ama, ele intercede. Então o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. O Espírito Santo também é um ser divino, né? Ele possui a ansiedade, que é um atributo incomunicável. Eu já falei lá anteriormente, né? O atributo incomunicável, aquilo que não é transferido para nós, aquilo que nós não podemos ter, né? E Deus existe por si só. A ansiedade significa isso. Deus existe por si só e não depende de nada para manter a sua existência, conforme está lá em Atos 5:3, versículos 4 também. Deixa eu ler essa referência aqui pra gente. Atos 5, versículo 3. Diz assim: Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Nessa passagem todos nós conhecemos, a gente fala de Ananias e Safira. Eles vão vender ali a propriedades que ele possui, só que na hora de compartilhar isso, eles passam um outro valor diferente do que eles tinham vendido a propriedade. Quando eles mentiram ali, né, ele entristece o Espírito Santo, e a gente vai ver na primeira parte do versículo, né, no versículo 3, dizer que Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Aí no versículo 4, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste ao homem, mas a Deus. Ou seja, no 3 refere-se ao Espírito Santo, no 4 refere-se a Deus. Então, porque se trata da mesma pessoa, o Espírito Santo e Deus ali são a mesma pessoa. Alguns dizem que o Espírito Santo não é Deus, né? Diz que o Espírito Santo é apenas uma força, né? É outra expressão utilizada, né, na teologia, para quem estuda talvez conheça, heterodoxo, né? São as pessoas que pensam dessa forma. Se não conhece, dá uma lidinha lá para poder aprofundar, tá? Porém a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é Deus, sim, né? Nós vemos isso claro nessa passagem de Atos 5:3, né? Atos 28 e 25, é interessante essa passagem também. Eu não ia ler, mas eu me lembrei que ela vai fazer uma referência e é importante nós lermos, tá? Com a Bíblia aí do lado, pega aí, abre em Atos 28, versículo 25, diz assim, ó, Atos 28 e 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essa palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías. Aí o que foi que o Espírito Santo falou para os nossos pais, para o profeta Isaías? Está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 8 e 9. Olha só, depois disso ouviu a voz do Senhor, mas não era o Espírito Santo, agora está falando do Senhor, porque se trata da mesma pessoa. Então, depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi de fato e não entendais, veja em verdade, mas não percebeis. Ou seja,
Atos, né, que eu acabei de ler, 28 e 25, o apóstolo Paulo vai fazer referência ao Espírito Santo, e Isaías, já no capítulo 6, versículo 8 e 9, ouviu a voz do Senhor, a qual Paulo faz referência lá em Atos 28 e 25. Ou seja, ali vai deixar claro que tanto o Espírito Santo quanto Deus é a mesma pessoa. Lucas 1 e 35, né, mostra-nos uma das qualidades do Espírito Santo. Deixa eu pegar essa passagem aqui também para gente ler, para nós lermos rapidinho. É Lucas 1 e 35. Lucas 1 e 35, que diz assim, ó. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus, né? Uma outra referência que nós vamos ver e deixar bem claro que o Espírito Santo tem poder de gerar, o poder que somente Deus tem. 1 Pedro 3 e 18 diz que foi ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo também é chamado de Espírito de Deus. A gente vai ver isso em várias passagens, né? Falando Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, em Gênesis 1, no versículo 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? A gente vai ver essas referências. Romanos 8 e 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, né? E esse versículo é interessante, que o apóstolo Paulo, ele é incisivo, né, em sua declaração, porque muitos cristãos não eram sinceros às suas convicções, né? E Paulo deixa claro aqui nesse versículo que se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele, né? Apesar de alguns professarem a fé, ainda continuava entregue ali a prazeres da carne, queriam e eram inclinados, né, a emoções, a coisas do coração, e não estava servindo completamente a Cristo. E isso acontece com muitos cristãos, com muitos daqueles que dizem que são servos de Deus, que conhecem a verdade e passam anos e anos na igreja, eles não conseguem colocar a vida no centro da vontade de Deus, né? Vive naquela mornidão, né? São frios espiritualmente, por isso eles não conseguem receber o Espírito Santo, né? E essas pessoas são chamadas, né, de filhos da carne, como Paulo diz aqui, ó: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habitar em nós, nós não vamos viver segundo a carne, mas se nós não temos o Espírito de Deus, vamos viver sim segundo a carne. Então, que nós possamos, né, orarmos e buscar a Deus para que nós possamos ter o Espírito de Deus em nossas vidas. Porque alguns podem até tentar enganar, né, a si mesmo, né, porque a Deus ninguém engana com esse tipo de atitudes, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, porém as suas atitudes revelam, né, qual é a verdadeira natureza do cristão. E assim nós identificamos o verdadeiro cristão através da sua natureza espiritual, porque ela testifica de Deus. Efésios 4 e 30 vai falar sobre entristecer o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos ele? Como? Ignorando a vontade do Espírito Santo. Como eu falei lá no início, pessoas que preferem ter um modo de vida mundano do que servir, né, conforme os preceitos bíblicos. Essas pessoas conseguem entristecer o Espírito Santo de Deus. E Atos 7:51 fala sobre aqueles que resistem ao Espírito Santo. Como que eu resisto ao Espírito Santo? Colocando contra a ação regeneradora do Espírito Santo de maneira consciente. Ou seja, de maneira consciente quando nós conhecemos, quando nós sabemos como agir, como servir a Cristo, conhecemos os princípios, temos uma base espiritual e queremos desviar dela, sabendo que aquilo ali desagrada a Cristo, então nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Mateus 12:32 e Hebreus 10:29 vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir uma ação divina, uma ação de Deus
ao maligno, ao diabo, de forma consciente. Como nós vimos ali o caso lá de Mateus 12:32, quando é expulso o demônio e eles atribuem aquilo a Beelzebul, ou seja, ao diabo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vemos algo que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que é a ação divina sobre aquela pessoa, e atribuir aquela ação divina a Satanás. Então isso é blasfemar contra o Espírito Santo. 1 Samuel 2:25 vai deixar isso muito bem claro, que diz que se pecarmos contra o Espírito Santo, quem vai interceder por nós? Quando nós pecamos um contra o outro, o Espírito Santo ainda trabalha em nossas vidas para que nós venhamos perdoar o nosso irmão. Mas quando nós pecamos contra o próprio Deus, quando nós pecamos contra o próprio Espírito Santo, quem vai interceder por nós para que haja perdão se nós pecamos contra ele? Isso se trata de blasfêmia contra o Espírito Santo. Bem, eu não vou estender mais porque senão a lição vai ficar bem extensa. Eu vou, não aí no YouTube, no Facebook, mas eu vou ver se eu deixo no YouTube, tá? O subsídio lá é mais prático para que a gente possa compreender melhor e acompanhar, a lição desse trimestre. E uma coisa que eu deixei de falar, que fala no iniciozinho da lição, é sobre a deidade, tá, gente? Deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. Se trata de deidade, tá bem? E em 2 Coríntios 3, 17 e 18 também tem uma expressão ali que nós devemos ter muito cuidado, onde fala que onde há espírito há liberdade. É uma expressão, é um versículo muito distorcido, as pessoas levam isso de uma forma diferente. Essa lição vai trazer esse versículo como referência também, Nós vamos ver que no Antigo Testamento, ou seja, lá na Velha Aliança, essa glória ela não era permanente. Esse versículo vai fazer referência a isso também, E quem recebia era apenas algumas pessoas, como por exemplo profetas, sacerdotes. A gente vai ver o exemplo de Moisés, inclusive quando ele está ali no monte orando, e quando ele desce, o seu rosto resplandece a luz, ele coloca o véu para que as pessoas não possam ver, mas tudo aquilo ali momentâneo, passageiro, depois tudo se retirava, mas depois, quando o Senhor ressuscita, ele envia o Espírito Santo para que esteja continuamente aqui conosco. E Paulo vai ilustrar, nesses versículos aí de Coríntios, a sublimidade e a supremacia dessa nova aliança, comparando a glória que se desvanecia, no rosto ali de Moisés, depois que ele encontrava com Deus, sendo hoje essa glória permanente em nossas vidas, Essa glória do Espírito Santo, ela habita e ministra em nossas vidas. Mas para que o Espírito Santo possa habitar e ministrar, fazer morada em nossas vidas, é necessário que nós vivemos conforme os princípios bíblicos, que nós servimos a Cristo em espírito e em verdade, que nós colocamos Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, Eu falo sempre isso em todos os vídeos, que nós deixamos de fazer as coisas, apenas por querer troca, que nós aprendemos a servir a Cristo, que nós possamos ir à igreja com o intuito de adorar mesmo a Ele, que nós possamos colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, deixarmos de olhar para outros, para João, para Maria, e temos apenas Cristo como nosso espelho, para que a glória de Cristo possa resplandecer nas nossas vidas, deixarmos de sermos dependentes do homem, porque o homem ele falha, o homem ele erra, e sermos dependentes de Deus, Nós vimos isso acontecer constantemente. Pessoas que estão na igreja, vão na igreja porque o pastor não está, não se alegra, porque a missionária está presente, não se alegra, demonstra que não estão indo ali para poder adorar a Deus e sim o homem, demonstra que não estão ali com o propósito de oferecer uma verdadeira adoração a Deus, louvar para Deus, pregar para Deus, mas sim para o homem. Enquanto houver isso, Deus não opera, Deus não trabalha nas nossas vidas, Nós vamos continuar sendo esse homem carnal, banal, Esse propósito de irmos para a igreja dessa forma, nós estamos perdendo tempo, E que nós possamos ver isso diferente, que nós possamos fazer as coisas para agradar a Deus. Todas as vezes que nós entrarmos em um templo, adentrarmos para aquelas portas, saber que nós vamos ali prestar uma verdadeira adoração, mas para Deus, tudo é para a honra e para a glória a Deus, e que nós não buscamos a Ele apenas ali dentro do templo, mas que nós possamos buscar Ele nas nossas casas, no nosso trabalho, continuamente, orando constantemente, E já aproveitando a deixa que este novo ano que está se iniciando hoje seja diferente para as nossas vidas espirituais, Sabemos que Cristo está à porta, As dores do parto estão aí, as contrações, ela aumenta até que a criança nasça. Então que nós possamos despertar, sabemos que nada vai melhorar, que
tudo que está acontecendo, né, é cumprimento da palavra de Cristo, então que a tendência é piorar, as dores aumentar, mas nós precisamos estar preparados, né, não deixar que os problemas do dia a dia venham nos distanciar de Deus, não deixar, né, que os problemas vêm enfraquecer nossa fé, mas que nós possamos alimentar da palavra todos os dias, manter uma vida de oração, tira momento para você orar, para buscar a Deus diariamente, tira momentos para você ler a palavra diariamente, busque a Deus sem cessar, para que assim nós possamos encontrar forças e permanecer firme na palavra de Cristo, né? Independente da luta, da batalha que você esteja passando, não se desespere, não desanime, mas continue firme em Cristo. Se precisar de ajuda, converse com seu pastor, converse com alguém que você confie, dobre os seus joelhos, adore, exalte ao Senhor Jesus, tá? Grite por socorro, mas não se afaste de Jesus Cristo, não se afaste de Deus, tá? Que o Senhor possa nos abençoar constantemente, sempre, tá? E que nós possamos aprender mais e mais de Cristo, que nós possamos guardar isso em nosso coração, praticar a palavra, vivermos Cristo a cada dia em nossas vidas. Que Papai do Céu possa nos abençoar, fiquem todos com Deus e tenha todos um ano novo, repleto de felicidade, principalmente tenha todos estes 365 dias por vir, com Cristo presente em sua vida. Não abandone o teu chamado, o teu ministério, os talentos que Deus tem colocado nas suas mãos, mas que você siga firme com um propósito único de adorar e servir a Deus, de resgatar vidas que estão aprisionadas pelo diabo, né? Que você possa ser instrumento de Deus, instrumento vivo nessa terra, que não venha se envergonhar de levar a palavra de Deus jamais, tá? Que esta lição, coloca no seu coração um propósito. Durante esses 3 meses nós vamos estar estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, que nesses 3 meses, onde essa lição estiver sendo ministrada, que o verdadeiro avivamento venha acontecer nas nossas vidas, que o verdadeiro avivamento venha fazer parte da tua igreja, que a tua igreja venha ser avivada, que a sua vida venha ser transformada, que o ministério da sua igreja alcance esse avivamento, tá? Eu deixo para vocês leiam, né, sobre o avivamento ali da Rua Azusa. É muito interessante aquele avivamento que aconteceu ali, serve de experiência para nossas vidas. Tem vídeo lá no YouTube que fala sobre avivamento, escutem, tá? E que nós possamos entregar como aquele homem também, buscar o verdadeiro avivamento para nós, porque nós precisamos. Como eu falei lá no início, o avivamento não é você pular, não é você falar em línguas estranhas, este não é o avivamento. Por isso tem muita gente morrendo, porque não são avivados verdadeiramente. Nós precisamos ser avivados como? Através de uma vida de oração, de palavra, de busca constante. Então faça esse propósito, que no final desse trimestre, tá? Você que esteja ministrando essas aulas, as pessoas que estejam ouvindo essas aulas, passam por esse verdadeiro avivamento, que a sua igreja seja avivada nesse trimestre realmente, tá? Através desta lição. Então aprofunde, estude, consagre, tá? Se separe, principalmente aqueles que estão ministrando, que estarão na frente das aulas. Prepare, se separe, para que Cristo possa usar a sua vida como um instrumento e grandes coisas venham acontecer nesse trimestre. É o que eu desejo do fundo do meu coração, que este ano já se inicie com um verdadeiro avivamento na minha vida e na sua vida. Que Cristo possa nos abençoar. Fiquem todos na paz.